Sabe, é uma pergunta que acho que todos nós nos debatemos em algum momento, certo? Tipo, por quê? Por que um Deus amoroso permite o sofrimento? Sabe, especialmente quando vemos pessoas inocentes sofrendo ou até mesmo passando por momentos difíceis nós mesmos. É. E hoje vamos explorar alguns trechos de um texto religioso que realmente enfrenta essa questão de frente. Não vamos evitar as partes difíceis. Então prepare-se. Bem, é interessante, sabe, que o texto não trata essa questão como se fosse proibida. Ele realmente reconhece, sabe, aquela resposta muito humana de clamar. Por quê? Quando você se depara com, sabe, dor e sofrimento, como valida essa emoção? Você entende o que quero Sabe, é como se dizer? fosse ok fazer essas perguntas difíceis. Não é um sinal de fé fraca ou algo Certo, assim. certo. E uma das primeiras coisas que isso enfatiza, que achei realmente interessante, é que Deus não é apenas um ser distante e insensível. Ele realmente sente nossa dor junto conosco. Certo? Isso meio que me deixou perplexo quando li isso pela primeira Sim, vez. esse é um ponto realmente poderoso e meio que muda toda a conversa, certo? Nos leva além daquela resposta simplista e às vezes frustrante de bem, é apenas a vontade Certo, de Deus. exatamente. Se Deus se importa com o nosso sofrimento, então por que ele Exatamente, existe? certo. Assim, o texto introduz este conceito fascinante para ajudar a responder isso. É a ideia de que Satanás, não Deus, é na verdade o governante atual do mundo. Sim, e isso é uma grande mudança de perspectiva, certo? Porque isso realmente reformula de onde o sofrimento se origina. Sabe, se Satanás é quem está no comando, então não é Deus diretamente causando essas coisas Sim. ruins. Então é menos sobre Deus infligir dor e mais sobre ele permitir que essa outra força tenha alguma influência, pelo menos por enquanto. Como se existissem essas Sim, duas forças opostas em jogo. Mas quero dizer, isso não faz você se perguntar: por que Deus simplesmente não se livra desse governante rebelde e acaba com o sofrimento de uma vez por todas? bem, o texto aborda essa questão diretamente. E a resposta é realmente surpreendente. Sugere que simplesmente eliminar os rebeldes não resolveria a questão principal. Pense nisso dessa forma: como se um professor resolvesse imediatamente um problema de matemática para um aluno com dificuldades, o aluno realmente aprenderia alguma coisa. Entenda onde você quer chegar. Se Deus simplesmente viesse e consertasse tudo, isso não provaria nada sobre seu domínio legítimo ou nossa capacidade de nos governarmos. Exatamente. É como aquele debate antigo sobre natureza versus criação, mas em uma escala cósmica. Precisamente, você sabe que, de acordo com o texto, Deus está permitindo tempo para que os humanos experimentem diferentes formas de governo e diferentes modos de vida. Ele está nos dando o espaço para ver se podemos resolver esses problemas por conta própria. Certo, isso faz sentido. Mas ainda é meio difícil entender por que um Deus amoroso permitiria tanta dor e sofrimento sem controle. Quase parece que, sabe, ele é indiferente ao que está acontecendo aqui na Terra. Bem, é aí que a analogia da sala de aula volta a aparecer. O professor sabe que o aluno pode ter dificuldades, pode até errar a resposta. Mas, ao permitir que o aluno resolva o problema de forma independente, há uma oportunidade de aprendizado e crescimento reais. Então é menos sobre punição e mais sobre o quê? É como um teste para ver do que a humanidade é Veja dessa capaz. forma. O texto sugere que, ao não interferir constantemente, Deus está realmente fazendo um ponto. É como se ele estivesse dizendo: vejam, vocês querem governar a si mesmos, vão em frente, vamos ver o que vocês conseguem. E sendo honestos, olhando para a história humana, será que realmente acertamos nesse teste? Na verdade não. Guerras, fomes, opressão. Quero dizer, não criamos exatamente um paraíso aqui na Terra. Então, Deus está apenas sentado assistindo a tudo isso Bem, não acontecer? exatamente. O texto destaca algo realmente crucial aqui: livre-arbítrio. Temos a escolha de contribuir para esse sofrimento ou de trabalhar contra ele. Deus não está controlando cada um dos nossos movimentos. Ele nos deu esse poder de escolher, mesmo que essas escolhas às vezes levem a resultados ruins. Sabe, isso me faz pensar em todas aquelas vezes na minha vida em que tomei decisões das quais me arrependi totalmente depois. Sabe, como se eu pudesse voltar e mudar as coisas. Sabendo o que sei agora, eu certamente o faria. Sim, e essa é a questão sobre o livre-arbítrio, certo? É uma espada de dois gumes. Permite coisas incríveis, mas também abre a porta para a dor e o sofrimento. Mas eis a questão que o texto parece nos fazer. Sabendo o que sabemos sobre o estado do mundo e o papel que nossas escolhas desempenham, o que vamos fazer com essa Ha-Coroná do livre-arbítrio? Sim, é uma pergunta poderosa, não é? E o texto desafia algumas dessas explicações comuns para o sofrimento que ouvimos frequentemente, como a ideia de que tudo está predeterminado, que somos apenas marionetes em algum grande espetáculo Ah, cósmico. sim, o argumento do destino. Por que se esforçar para melhorar as coisas se tudo já está predestinado? Certo. Sempre me pareceu um tanto desmotivante. Certo. Exatamente. Mas este texto realmente contesta essa ideia. Sabe, realmente enfatiza que nossas escolhas são importantes. Não é só ficar de braços cruzados e aceitar passivamente o que acontece. Nós realmente temos uma palavra em como nossas vidas se desenrolam.
E temos a responsabilidade pelas consequências das nossas ações. Então não é um show de marionetes. Deus não está puxando as cordas. Não, essa não é a imagem que este texto pinta. Ele retrata Deus mais como um observador respeitoso, permitindo-nos exercer o nosso livre-arbítrio e aprender com as escolhas que fazemos. É como se estivéssemos todos neste grande laboratório da vida e estivéssemos conduzindo experimentos com diferentes formas de governo, diferentes estruturas sociais, diferentes maneiras de ser. Sim, isso me lembra de todos os diferentes tipos de governos que os humanos tentaram ao longo da história, certo? Como democracias, monarquias, ditaduras. Realmente passamos por tudo, e os resultados nem sempre foram E bonitos. esse é exatamente o ponto que o texto parece estar fazendo. É como se Deus dissesse: tá bem, vocês querem tentar se governar sozinhos. Vá em frente. Vamos ver como isso vai. E o que vimos? Guerras, opressão, pobreza, todos os tipos de sofrimento. Isso é um resultado direto das decisões e sistemas humanos. É quase como se Deus estivesse nos deixando aprender da maneira difícil. Mas, sabe, se ele nos vê errando tanto, por que não intervir e oferecer alguma orientação? Por que deixar as coisas saírem tanto do controle? Bem, isso volta à questão central do governo legítimo de Deus e o desafio de Satanás. Lembre-se de que Satanás questionou o direito de Deus de governar, implicando que os humanos poderiam, na verdade, fazer um trabalho Certo. melhor. Aquela luta pelo poder cósmico sobre a qual estávamos falando antes. Exatamente. Então, se Deus interviesse constantemente e prevenisse o sofrimento, seria quase como admitir que Satanás tem razão. Isso não permitiria uma demonstração clara de se os humanos são realmente capazes de se governar eficazmente. Então, é quase como um teste com apostas incrivelmente altas. Tipo, será que os humanos podem criar um mundo justo e compassivo sem que Deus intervenha e, sabe, administre tudo de perto? Acho que essa é uma maneira realmente perspicaz de ver as coisas. E até agora, os resultados desse teste não têm sido tão animadores. Quer dizer, fizemos algum progresso, claro, mas ainda temos um longo caminho pela frente. E isso pode parecer, sabe, um pouco avassalador. Quase sem esperança às vezes. Eu definitivamente sinto isso. O que devemos fazer com todas essas informações? Como isso nos ajuda a navegar pelo sofrimento que vemos no mundo e em nossas próprias vidas? Bem, acho que uma das conclusões mais importantes é que o sofrimento não é um sinal de que Deus não se importa. Na verdade, é mais como um subproduto do livre-arbítrio em um mundo onde a autoridade de Deus está sendo desafiada. E lembre-se, o texto nos assegura que Deus eventualmente intervirá e restaurará as coisas a um estado de paz e harmonia. Ok, isso é reconfortante. Mas, e agora? O que devemos fazer enquanto esperamos por essa grande restauração? É aí que o nosso livre-arbítrio volta a entrar em cena. O texto parece sugerir que não somos apenas espectadores passivos em todo este drama. Temos realmente um papel a desempenhar. Então, não se trata apenas de esperar que Deus conserte tudo. Nós realmente devemos ser participantes ativos na criação de um mundo melhor. Exatamente. E isso nos leva a uma das questões mais profundas que este texto levanta. Eu acho, se realmente temos livre-arbítrio, como podemos usá-lo para tornar o mundo um lugar menos doloroso? Como podemos contribuir para a solução em vez de agravar o problema? É quase como se estivéssemos sendo desafiados a realmente assumir a responsabilidade por nossas escolhas e reconhecer o impacto que elas têm no mundo ao nosso redor. Não basta apenas entender por que o sofrimento existe. Temos que realmente fazer algo a respeito. Absolutamente. O texto parece sugerir que, mesmo pequenos atos de bondade, compaixão e justiça, eles realmente podem se expandir e criar mudanças positivas. Sabe, é sobre mudar nosso foco de por que eu para o que posso Eu fazer. amo isso. É empoderador. Mesmo em meio a todo o sofrimento, ainda temos a capacidade de fazer a E diferença. não se trata apenas das nossas ações externas. O texto também sugere a ideia de que o sofrimento pode, na verdade, ter um propósito. Ele pode ser um catalisador para o crescimento pessoal e transformação. Espera, então você está dizendo que o sofrimento não é apenas algo aleatório e sem sentido. Pode realmente ser bom. Bem, não se trata de glorificar o sofrimento, é claro, mas pense nisso. Quando passamos por momentos difíceis, muitas vezes somos forçados a reavaliar nossas prioridades, nossos valores, até mesmo nossas crenças. E é como aqueles momentos em que você chega ao fundo do poço e percebe que precisa mudar algo. Você tem que escolher entre ficar preso ou encontrar uma maneira de seguir em frente. Exatamente. E esses momentos de decisão, embora dolorosos, podem realmente levar a um incrível crescimento pessoal. Sabe, podemos nos tornar mais compassivos, mais resilientes, até mesmo mais determinados a causar um impacto positivo no mundo por causa do que suportamos. Portanto, o texto está dizendo que o sofrimento, embora indesejado, pode, na verdade, ser como um cadinho para forjar resiliência e empatia. É uma maneira de interpretar, sim. É como aquele ditado de que a pressão cria diamantes. O sofrimento pode nos empurrar a nos tornarmos versões mais fortes, sábias e empáticas de nós mesmos. Essa é uma forma muito mais esperançosa de pensar sobre isso. Não se trata de buscar o sofrimento, mas de reconhecer seu potencial para nos moldar em algo mais. Certo. E isso se relaciona com o conceito de livre-arbítrio. Sabe, temos a escolha de deixar o sofrimento nos esmagar ou escolher aprender com ele e crescer.
sobre encontrar significado e propósito mesmo em meio à dor. É como se recebêssemos este material bruto, esta experiência de sofrimento. E cabe a nós decidir o que vamos criar com isso. Vamos deixar que isso nos quebre ou vamos usá-lo para construir algo mais forte, algo melhor? É uma forma bela de expressar isso. E, em última análise, acho que o texto parece sugerir que Deus está menos preocupado com o nosso conforto temporário e mais investido em nosso crescimento a longo prazo. Sim. Sabe, Ele quer que nos tornemos as melhores versões de nós mesmos, mesmo que isso signifique passar por momentos difíceis ao longo do caminho. Assim, mesmo que Deus nem sempre intervenha e impeça que coisas ruins aconteçam, Ele ainda está trabalhando nos bastidores, de certa forma nos guiando para algo melhor. Essa é uma mensagem de esperança que brilha em tudo isso. O texto nos lembra que Deus tem um plano, e esse plano envolve a restauração definitiva, tanto para nós como indivíduos, quanto para o mundo como um É todo. como se houvesse uma luz no fim do túnel, mesmo que o túnel esteja bem escuro e sinuoso agora. Exatamente, e essa luz é alimentada pelo amor de Deus, sua justiça e seu compromisso inabalável em ver o seu parkour concluído. É um lembrete poderoso de que, mesmo em meio ao sofrimento, há sempre esperança. Ainda assim, sabe? É quase como se fôssemos todos personagens nesta grande história cósmica. E as escolhas que fazemos, mesmo as aparentemente pequenas, contribuem para a narrativa geral. Essa é uma ótima maneira de pensar sobre isso, e me lembra de outro ponto fascinante que o texto aborda. Essa ideia de que não devemos apenas observar passivamente a história se desenrolar, certo? Somos realmente convidados a participar, a co-criar com Deus, por assim dizer. Co-criar é uma maneira interessante de colocar isso. Como isso se parece na prática? Bem, lembra como falamos sobre Deus dar à humanidade o espaço para tentar nos governar? Isso faz parte. Mas o texto também meio que sugere algo mais profundo, essa ideia de que não estamos aqui apenas para aprender lições para nosso próprio benefício. Então não é só sobre o nosso crescimento e transformação individual. Exatamente, o texto parece sugerir que temos um papel a desempenhar na realização da visão última de Deus para o mundo. Um mundo onde o sofrimento é finalmente superado, onde a justiça e a paz persistem. Uau, isso é uma responsabilidade bem grande. Mas se formos honestos, pode parecer meio esmagador às vezes. Tipo, como minhas pequenas ações podem fazer diferença diante de tanto sofrimento? É aí que a fé entra, certo? É sobre confiar que mesmo nossos atos aparentemente insignificantes de amor, bondade e compaixão contribuem para algo muito maior do que nós mesmos. É como plantar sementes. Podemos não ver os frutos do nosso trabalho imediatamente, mas com o tempo, essas sementes podem crescer e se transformar em algo bonito e transformador. Isso é uma bela analogia. Lembra-me daquela citação: o que fazemos por nós morre conosco. O que fazemos pelos outros no mundo permanece e é imortal. Trata-se de deixar um legado que se estende além de nossas próprias vidas. Exatamente. E esse legado não precisa envolver grandes gestos ou atos heróicos. Pode ser tão simples quanto oferecer uma palavra gentil a um estranho, ajudar um vizinho necessitado ou se manifestar contra a injustiça, mesmo que de pequenas maneiras. Sim, é sobre aquelas escolhas diárias que refletem nosso compromisso com um mundo melhor. É sobre escolher a esperança em vez do desespero, o amor em vez do medo, e a ação em vez da apatia. Lindamente dito, e eu acho que esse é um dos ensinamentos mais poderosos de toda esta análise profunda. Não se trata apenas de absorver passivamente informações ou tentar entender as complexidades teológicas do sofrimento. É sobre reconhecer aí a agência que temos, o poder que temos dentro de nós para fazer a diferença, por menor que possa parecer. Então é um apelo à ação, um lembrete de que não somos apenas espectadores neste drama cósmico, mas participantes ativos. Precisamente o texto nos desafia a refletir sobre como estamos usando este incrível dom do livre-arbítrio. Estamos contribuindo para o sofrimento no mundo ou estamos trabalhando ativamente para aliviá-lo? Estamos vivendo em alinhamento com a visão de Deus de um mundo justo e compassivo? Ou estamos fechando os olhos para a dor e o sofrimento ao nosso redor? Sim, é muito a considerar. Mas acho que essa é a beleza dessas incursões profundas. Não se trata apenas de fornecer respostas fáceis ou, sabe, soluções prontas. Trata-se de estimular uma reflexão mais profunda, desafiar nossas suposições e, em última análise, nos inspirar a viver vidas mais propositadas e compassivas. Não poderia concordar mais. E enquanto encerramos esta exploração, sabe, fico com uma sensação de esperança e responsabilidade. Esperança porque servimos a um Deus que está profundamente investido em nosso bem-estar e comprometido em, ao final, restaurar todas as coisas. E responsabilidade porque somos chamados a ser participantes ativos nesse processo de restauração, a sermos agentes de cura e esperança em um mundo que desesperadamente precisa disso. Bem, obrigado por nos guiar por este tema complexo e frequentemente desafiador. Sei que me fez refletir bastante, e tenho certeza de que nossos ouvintes sentem o Foi um mesmo. prazer e espero que esta conversa incentive todos os que estão ouvindo a não apenas refletir sobre essas ideias, mas realmente colocá-las em prática, abraçando o livre-arbítrio e usando-o para criar um mundo onde o sofrimento seja reduzido e o amor e a compaixão prevaleçam.